Qual a importância da econometria para a formação do economista? Bom, a minha opinião, né, é que uma vez que a gente está na academia com a intenção de tentar preparar os alunos para o mercado de trabalho, até se a gente for em cima da missão da Universidade Federal de Santa Catarina, né, está escrito isso lá, que é preparar o aluno para o mercado de trabalho. Se a gente for olhar com essa ótica, né, a atuação profissional, é lógico, o economista é instrumentalizado o suficiente para ter muitas oportunidades, né? Mas na iniciativa privada, principalmente, na minha opinião, é muito pouco provável que ele não atue no setor de planejamento estratégico, né? E em planejamento estratégico, o que se faz? Se otimiza decisões, né? Por consequência, é o lugar ideal para um economista, né? Que faz um economista, né? Dá para usar uma máxima da microeconomia para responder isso, né? E a função dele é satisfazer necessidades infinitas com recursos escassos, né? Então, não é uma tarefa fácil, né? Passa pela alocação eficiente e otimizada, por que não dizer isso, né? Dos recursos disponíveis, né? Então, nesse processo, né, de tomada de decisão e otimização dessas decisões, a base informacional, quanto mais larga, melhor, né? Então, digamos que a possibilidade de complementariedade com todas as outras disciplinas do curso se dá com a econometria. A econometria é uma disciplina que permite isso, né? Porque ele amplia para a base quantitativa, né? A abordagem quantitativa, todas aquelas questões, né, que se abordam em outras disciplinas, né? Nisso tudo a gente poderia até responder essa pergunta com uma outra pergunta, né? Qual o papel da mensuração na formação do economista, né? O economista que tem a instrumentalização para trabalhar com isso, né? Na minha opinião é bem mais completo, né? Porque também a gente pode usar aquela expressão que fala que a gente só controla o que mede, né? Então, se o economista tenta não controlar, mas de uma certa forma conduzir uma política macroeconômica ou uma política de atuação de uma empresa, né, ele vai precisar medir as coisas, né? Então a econometria ajuda muito nisso, né? E sem falar que contribui também, na minha opinião, para que se assuma uma postura proativa, né? Porque eu não preciso ser só reativo, não preciso que o problema aconteça para que eu tome decisão, eu tenho como antever esse tipo de situação. Isso é salutar, né? E no processo de gestão, e também aquela ideia de cada vez mais eu fazer melhor, né? Ou seja, o processo de melhoria contínua, né? Então, cada vez que eu faço esse planejamento estratégico, eu planejo aquilo com maior eficiência, digamos assim, né? Eu estou fazendo cada vez mais bem feito, digamos assim, né? E talvez até eficácia também, né? Fazendo cada vez mais aquilo que precisa ser feito, né? Porque a econometria também pode me ajudar a estabelecer prioridades, né? Tem até aquela piadinha infame, que nem eu digo, né? Que onde tem 5 economistas tem 6 opiniões diferentes, né? Mas isso é muito fruto da situação de estabelecimento de prioridades, né? Porque nenhum economista discorda de como funciona a economia, né? A questão é o que é prioridade, né? E a econometria pode ajudar sim a estabelecer prioridades, né? Nesse processo de melhoria contínua, o fundamental é a investigação do erro, né? Porque o erro é um instrumento de aprendizagem, e em econometria a gente faz isso, né? A gente investiga o erro literalmente, né? No processo de construção da tentativa de explicar aqueles parâmetros que a gente quer, que fez a estimativa, né? Que é tentar entender o que pode acontecer, né? Um outro aspecto é a possibilidade de construir pareceres com base em dados, né? Que isso é a crítica que se faz a vários profissionais e também aos economistas, né? Se constrói uma opinião, um parecer sem uma fundamentação em dados, né? E coisas que talvez até aumentem ou contribuem, né, a questão da cientificidade no parecer, porque eu tenho a possibilidade de ser imune à ideologia, né? Embora, claro, numa análise quantitativa eu sempre tenho que escolher as variáveis, né? E pode estar ali o peso da subjetividade humana, né?
Creio também que atende a uma necessidade de mercado, né? Porque hoje, mais do que antigamente, né, a gente tem uma necessidade desse tipo de profissional no mercado, porque a gente vive uma situação de estabilidade econômica que dá a possibilidade de se fazer planejamento estratégico e planejamento para médio e longo prazo, né? E isso é uma coisa que vai ser feita por algum profissional, né? Um engenheiro, um administrador, né? Mas um estatístico. Mas se a gente for observar que nenhum desses profissionais é um cientista social, né? E o economista é um cientista social, né? O administrador é o que mais se aproxima disso, né? E até é discutível, né, isso. Então, mas se entrar no mérito, na minha opinião, o economista é o profissional mais apto a captar essas sensibilidades, né? E isso pode ser mensurado, né? Quantificado e, de uma certa forma, complementado a toda a interpretação do contexto, que seria a contribuição das outras disciplinas no curso, né? Então, não vejo como uma formação completa, né, de um economista a não exploração desse tipo de abordagem da formação dele. É claro que estou convencido de que não é o professor que faz a formação do aluno, ele contribui bastante nesse processo, mas isso depende bastante do aluno também, né? Então, toda a deficiência que a gente tem na grade aqui no curso da Federal, por exemplo, tem menos disciplinas do que deveria ter nessa área, né? Mas óbvio que a gente tem que contar também com a maturidade do aluno, né? Para superar aquelas deficiências, né, de ementa, às vezes disciplina ou de própria grade curricular ali, né? E eu acredito que cada vez mais a gente tenha somado, né, ou vá somar esse esforço de ampliar essa área quantitativa no curso de economia, né? Que isso é salutar para a formação do economista.